Então, primeiro, tenha muito claro por que você quer ser líder. Tu não tá fazendo para si. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Vendas, o podcast da Academia de Metas, que é para quem vive e respira vendas B2B todos os dias. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Ferrúcio Júnior, que a gente vai falar sobre o tema mais desafiador, liderança de vendas e como liderar pessoas para alta performance. Cara, é assim, eu me entendo também como sendo assim, e eu às vezes pago o preço por isso. E não é isso que vai determinar se tu vai ficar com burnout ou não. Vamos lá então, Lucão, convidado de peso aí, hein, cara? Isso, uma honra ter esse cara que é um professor, que a gente teve o prazer de aprender muito com ele, aprende até hoje, né? Professor, cara. Esses cabelos brancos dele não mega. Ele falou pra não falar a idade. Mas acho que pela fala dele, ele vai se entregar aos pouquinhos. Ele vai tirar o sinal dele. Brincadeiras à parte, estamos aqui com o grande Ferrúcio Júnior, como eu comentei, um dos meus mentores, mentor do Lucão também, de boa parte da galera da RD Station. Então vocês vão entender por que a gente tá trazendo isso. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Ferrúcio. Obrigado pelo convite. Obrigado demais pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que eu compartilho aqui desse prazer de estar compartilhando a mesa com vocês, mas mais que isso, vocês são duas pessoas que eu admiro pra um caramba, desejo um sucesso tremendo e fiquei honrado demais com esse convite pra gente falar de um tema que é dia a dia, né? Não é nem novidade, a gente tá aqui fazendo um bate-papo, então obrigado demais, uma honra. Vocês falaram do meu cabelo branco, eu tô pintando ele. Não tô, não. Usando crescido, 5 anos. Muito bom. Pô, nós já sentamos muito na mesa com o Ferrúcio para receber feedback, para pedir feedback, né, cara? E para tomar também, né? Não sei tu, mas eu já tomei vários feedbacks. Dá feedback também que eu já recebi. Mas muito bom, cara, muito bom estar aqui com você. Cara, antes da gente entrar nas temáticas aqui, conta um pouco da tua trajetória, tá completando quase 10 anos, uma década de RD, não sei se já completou, mas estava, né, quando eu estava lá. E hoje você representa 90% da receita, passa pelo teu time, né, pela tua mão. Então é uma baita liderança que tu exerceu e conta um pouco da tua trajetória e como você chegou até lá, cara. Conta. Legal, eu tenho... Hoje, então, eu tô com 10 anos e meio de RD. Eu entrei em 2015 e sou funcionário 166 da empresa. Que massa. Então, cara, era muito pequenininho, uma startup. Mas eu não venho do mercado de tecnologia, não era gestor de vendas, não tenho formação em vendas. Eu sou engenheiro mecânico de formação e eu costumo dizer, meu diploma ele tá muito bonito, guardado numa gaveta. Se me perguntar de engenharia, eu não sei nada de engenharia. Mas aí, ao terminar a faculdade, eu tenho aquela escolha, né? O que eu vou atuar, onde eu vou, e eu sempre percebi que eu gosto muito de pessoas. Eu era daquela turma ali da faculdade que conhecia da primeira à última fase, jogava futebol, me enturmava bem. E aí, terminando a faculdade, falei, vou para alguma coisa que eu tenho aptidão, então pessoas, fazia sentido. E aí, um segundo ponto eu gostaria muito de controlar a minha carreira. Pô, trabalhar com projeto, você se envolve numa parte do projeto, mas não necessariamente você é o dono daquilo que está acontecendo. E aí eu vi em vendas um caminho que me dá controle, me dá ganho, então é bom, gosto de ganhar dinheiro e mais que isso eu trabalho com muitas pessoas. E aí fiquei 7 anos na Ipiranga, uma escola tremenda, aprendi muito sobre vender, mas eu aprendi muito na prática. Não tinha metodologia, eram treinamentos mais genéricos, o onboarding era uma pastinha, sombra e vambora. Te vira, negão. Te vira. Cara, eu me lembro até hoje, primeiro dia de área comercial na Ipiranga, me deram uma maleta que tinha um computador, me deram um telefone, a chave de um carro, porque eu atendi o estado inteiro, e falaram, bora, você já tá devendo a tua meta. Então, quanto antes tu correr, antes tu chega. E aí, saí da Ipiranga com uma decisão. Gosto de pessoas, metas e tudo mais, mas eu queria uma carreira de liderança e eu queria ela num ambiente que me favorecesse em Floripa. Na época, minha filha tinha acabado de nascer, tenho família estabelecida aqui, e aí eu vi no ramo de tecnologia um crescimento tremendo. E aí surgiu a oportunidade de entrar na RD como vendedor, depois fui passando para coordenador, gerente sênior,
Fiquei 1 ano de Exact, voltei e agora estou com a área de SMB da RD. Então é um pouquinho aí da trajetória e foi um ponto de inflexão, assim. Eu parei e falei, eu gostaria muito de uma carreira de liderança. E quem me contratou foi o Thiago Gabri, e ele falou, olha só, você precisa se destacar, você precisa vir aqui e contribuir com os outros, e aí isso vai te habilitando para os próximos cargos e esse desenvolvimento que você tem dentro da empresa. A minha sorte, e todo mundo que tem uma boa carreira, em parte passa por sorte, foi eu ter cruzado com o caminho de uma baita de uma empresa como a RD, com boas gestões, e isso me levou onde eu tô hoje. Total. Só uma vírgula aqui, em parênteses. É a segunda pessoa que fala com a gente que não foi intencional ir para vendas, né, cara? Eu acho que é muito comum hoje no mercado de vendas as pessoas não quererem ir para vendas naturalmente, né? Aconteceu, por exemplo, você é engenheiro, eu fiz marketing, o Lucas também fez outra formação, publicidade. E hoje não tem uma formação de vendas, né? Uma faculdade de vendas. Vendas é na prática, de fato. E, inclusive, até citei numa outra palestra nossa que uma das melhores pessoas de vendas que eu conheci geralmente fizeram engenharia. Porque vendas, principalmente de SaaS, tecnologia, é uma venda mais processual, mais técnica. E, cara, tem uma chavezinha diferente quem faz engenharia, um pouco mais lógica, assim, né? A gente conversou com a Fernanda da Nauk, ela é formada em administração também, família de matemáticos, que estrutura um raciocínio lógico ali que, se você tem essas habilidades de gerenciar pessoas, cara, essas duas coisas juntas têm um poder absurdo em vendas, né? Eu vou entregar a idade, tá? Então, cara, 17 anos atrás, lá em 2007, 17, 18 anos, quando eu me formei, a visão do vendedor não era a visão que a gente tem hoje, que é uma pessoa técnica, processual, metodológica. A visão era daquela pessoa totalmente expansiva, que se dá bem com todo mundo, extrovertida. Maço de Marlboro no bolso. Cara, então, aquela presença. E eu me formei em engenharia, gente. Eu não sou uma pessoa extremamente expansiva, não sou a que chega na festa, ah, meu Deus. E eu pensei, pô, será que isso pra mim ou não? E aí, ao ver que não é necessariamente essa característica que define um bom vendedor. E bem interessante, quando eu entrei na RD, saiu um estudo, eu não vou saber citar de quem que é o estudo, que eles fizeram a comparação entre a pessoa introvertida em vendas, extrovertida em vendas, e tem um que é o ambivertido, que é aquele que consegue navegar nos dois mundos. E esse ambivertido é o que tem mais potencial, porque ele junta a metodologia, ao mesmo tempo consegue criar ambiente, que consegue fazer um bom rapport. Eu tendo a ser mais essa linha do que o grande extrovertido, que é a figura do vendedorzão, né, da época atrás. E característica desse ambivertido é escutativa. Porque ele consegue para eu me adaptar a cada um dos cenários, eu preciso ter atenção. A escutativa, ela vai além da audição, né? De conseguir ler bem o ambiente que eu tô e como eu me adapto para me comportar em cada um dos cenários, né? Animal. E aí você vai falar vendas. O que é vendas se não escutar o outro para entender qual é o problema que ele está sentindo, vivenciando, para depois você propor a sua solução, se ela fizer sentido. Total. Ferrúcio, você, por tudo, eu não tive a oportunidade de ser liderado por você no dia a dia, mas conversava, aprendia muito com os seus liderados, e todas as pessoas dizem, não, Ferrúcio é uma pessoa, no meu dia a dia, eu percebi o quanto você era direto nos seus direcionamentos, então nas reuniões que eu já tive a oportunidade de participar contigo, mas todo mundo falava, Ferrúcio é muito humano. Conta pra gente um pouco de como que você gerencia esses dois polos da gestão de garantir a direção, a firmeza, a clareza, mas sem perder a humanidade, que é uma característica muito forte em você. Boa, assim, volto pra raiz, assim, gostar de pessoas significa vivenciar isso, me preocupar genuinamente com quem tá comigo, com quem tá nessa jornada, porque no fim... Que é uma empresa, se não um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo. Então, essas pessoas vão fazer diferença na tua jornada, né? Então, esse é um ponto. Você falou, eu tenho essa característica, eu sou extremamente direto mesmo e... Cara, é assim, eu me entendo também como sendo assim e eu, às vezes, pago o preço por isso. Porque nem todo mundo entende aquilo que você tem que trazer como mensagem de forma direta ou com pouco contexto. E aí, o que eu tento e aprendi, né, às vezes a duras penas, que, cara, você tem que falar, ó,
Para você, a história é A, B, C, D, até o Z, para a pessoa pegar o contexto, que ao pegar o contexto, ela vai se mover contigo. Quando eu aprendi isso, quando eu dava um contexto direto e eu via que assustava. Ou a pessoa não ia comigo, ela falava, cara, o que está acontecendo? Porque tem gente que trava, né? Sim, total. Aí você aprende a manejar essas duas coisas. E aí, lá no começo da carreira de liderança, tem os estilos de liderança. Então, eu sou direto, mas eu não lidero só pessoas diretas. Então, eu tenho que me fazer liderar para quem são meus liderados. Então, a minha liderança, ela é contextual. É contextual em termos de modelo de empresa. Onde estamos na empresa? Cara, o bicho tá pegando... Não tem. Todo mundo se adapta ao bicho tá pegando e bora fazer acontecer. Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar, tem que fazer. A gente, às vezes, vai ter que fazer o que tem que ser feito. Hora de construção, beleza. Vamos se adaptar àquela pessoa, vamos construir junto, vamos dar contexto, vamos movimentar junto. Então, é um pouco disso, assim, e o seu ser humano tá no que você trouxe. É se preocupar genuinamente com quem tá contigo na jornada. E tem um ponto, eu já trabalhei diretamente com o Ferruccio, assim, eu costumo falar que ele dava luz à sombra, sabe? E eu gosto muito desse modelo de ser mais direto, diretivo, porque, cara, as pessoas, elas precisam ouvir o que precisa ser dito. Acho que esse é um ponto. E quando você não fala a verdade, geralmente a pessoa, ela tende a não confiar. Então tem essa questão também. Se você tá falando a verdade, sendo empático, sendo direto, cara, você se preocupa com a pessoa. Sim. Você não vai fazer uma postura dessa diretiva com a pessoa que você não gosta, você não quer uma evolução, né? Então acho que tem esse ponto também de... Eu sempre carei como um presente. Cara, se tu tá me falando a verdade, é porque é um presente. Obrigado por isso, né? Então acho que é um ponto. Tem um livro, cara, que eu gosto bastante, pelo menos tu já leu também, Empatia Assertiva. Sim. Que ele fala muito sobre isso da Kim Scott, que ela fala que tem como você fazer, né? Se você for muito direto, você não for empático, aí você pode também estragar a tua relação. Me conta um pouco na prática, como que tu faz isso, equilibra esse pratinho de ser direto versus ser empático ao mesmo tempo? Então, eu tenho uma segunda característica que é minha, assim. Se eu tô puto, tu vai saber que eu tô puto. Eu não consigo fazer, sabe, poker face? Tô... Então, nisso aqui, eu tenho que modular. Porque se eu vou no puto pra falar com alguém que eu preciso dar um recado, às vezes vai ser maldado, né? E é um entendimento que a pessoa tem que ter de si mesmo pra saber. Como eu sou extremamente transparente, cara, pra mim é fácil eu chegar pra uma pessoa e dizer a verdade. Porque difícil pra mim é não dizer a verdade. Se eu chego e vou mentir pra você sobre algo, você vai ler que eu tô mentindo. E aí, se eu sei que eu tô mentindo, transgride valores meus, é ruim, a mensagem sai torta, então não funciona. Então eu vou falar a verdade contigo. Agora, o tom dessa verdade vai depender muito do que eu preciso dar, qual é o contexto, quem é você, com quem que eu tô comunicando, se é pra cima, se é pra baixo, se é lateral. E às vezes, meu amigo, vai ser rasgado direto porque eu tenho que me posicionar. E faz parte. Eu já entrei em reunião, acho que você já participou também, em que, cara, tava acontecendo uma bagunça. As coisas estavam indo para um lado que eu não gostaria. Nossa área que precisava ser protegida não estava sendo protegida por outras pessoas que deveriam. Posiciona, é direto, vai doer sim, mas isso gera respeito, isso gera também, ali a gente tem um limite, esse limite não pode ser transponível. E na prática, tá? Obviamente não vou citar nomes nem nada aqui, mas eu lembro dessa reunião, mas não, sabe, com 100 pessoas super importantes, decisões difíceis de ser tomadas e realmente a pressão tava indo para a área de vendas. Ferruccio simplesmente parou e falou assim, então tá, vocês estão querendo fazer isso, mas qual que é a meta de vocês em relação a isso? Porque na minha meta vocês vão ter que mexer, porque se isso não acontecer, minha meta que vai estar dura aqui, então assim, eu não aceito, vocês estão trazendo. Então era papo reto, assim, pra empresa inteira. E eu falo, caraca, posicionamento massa. Mas isso é construído a longo tempo, né, Ferruccio? Pra você tomar ter esse tipo de postura, posição e sentar na cadeira do jeito que você senta hoje, tem essas conversas diretas, todo mundo que tá envolvido no seu contexto sabe que você veste a camisa, vai falar a verdade, mas que você é genuinamente preocupado com as pessoas, com a empresa, que você não vai quebrar a regra do que é o correto de ser feito, independente se estão vendo ou não. Então, isso te dá uma posição de tranquilidade para poder falar com quem quer que seja no tom, você nunca perde o respeito, fala de forma dura, mas as pessoas sabem que é de forma genuinamente preocupada com o crescimento da empresa e de todo mundo que está envolvido no contexto, né? Cara, Massa, tu falou uma coisa que eu acredito muito, assim,
um pouco de gentileza falta em tudo, assim. Ou falta não, ou deveria ser um excesso em tudo e a gente pode praticar mais. Então, perder o respeito, perder a gentileza não faz parte da comunicação que eu gostaria que fizessem comigo, com os meus, e eu não faço isso, tento não praticar. Então é isso, eu não vou perder esse tom. Agora, ser firme, se posicionar e ter um contexto de, óbvio, né? Eu sei das coisas que eu já fiz pela empresa. Total. Eu tenho um background de entrega, eu tenho um background de, beleza, eu não sou... Vou usar a expressão aqui, eu não sou moleque mais. A gente já sabe para onde tá olhando, eu entendo o que a gente quer buscar como companhia, vamos junto para lá. Se isso tá ferindo essa métrica de vamos junto para lá, eu vou posicionar, independente da área que seja e quem quer que seja, porque a gente tem que ir junto para lá. Se a gente tem dúvida, vamos trafegar na dúvida. E aí essa segurança que você trouxe, ela é importante porque ela te dá Pô, até para falar não sei. Sim. Cara, que baita tu chegar numa reunião, te perguntarem, me fala uma coisa assim, qual é a sua opinião sobre isso? Eu preciso de um tempo para refletir. Não pensei sobre, não sei, não tenho. Isso aqui é quem tá seguro. Quem não tá seguro, mente. Quem não tá seguro, inventa. E tem gente que acha que ser líder hoje é ser herói, né? Saber de tudo. E pelo contrário, a liderança não precisa saber de tudo. E, Filson, o desafio que você tá agora na mão é um baita desafio, né, cara? Levar um transatlântico como RD hoje, mais de 200 pessoas aí tá no teu time de vendas. E eu sei que um dos maiores desafios hoje é replicar isso que a tua mente, a tua cabeça, teus pensamentos, tua cultura para essas 200 pessoas. Para isso, você precisa ter uma camada de liderança te apoiando muito boa. Gerentes, coordenadores. Então, essa primeira camada ali de liderança além de você. Me conta, cara, como que você forma hoje líderes e o que você pode dar de dica aí para quem tá nos escutando? Legal, sim. Em liderança, eu gosto muito de escolher perfil, não necessariamente competência técnica. Competência técnica, eu sei que a gente consegue ensinar. Um bom perfil é muito mais difícil. Então, esse é o primeiro, assim. Vamos lá, voltei agora para RD em fevereiro deste ano, assumindo o desafio ali de todas as operações de vendas SMB. E, cara, minha primeira visão foi: eu vou gastar um tempo no meu setup de pessoas. Para quê? Para que eu tenha total confiança e esse setup é aquele que vai estar junto comigo para a gente fazer o que tem que ser feito. Tá aí, cara, montamos o setup. Então, o que é isso? Processo seletivo, ver quem dentro da empresa funciona, não funciona, quem tá alinhado, quem não tá alinhado com aquilo que a gente busca, com aquilo que eu busco para trabalhar junto, pessoas que ainda estão num modelo de desenvolvimento constante. Então, uma vez que eu alinhei essa camada, agora é ajuste fino, vamos trabalhar a parte técnica. Toda semana vamos fazer um encontro de liderança para a gente discutir, fazer roleplay, treinar. Para quê? Para a gente ir se desenvolvendo junto. Vou pegar também, óbvio, eu tenho que ter um pipeline formado de liderança. Quem são os ICs com potencial? IC são os vendedores, as pessoas, os contribuidores individuais que a gente consegue formar para já dar um próximo passo. Quem que eu vou colocar no treinamento oficial da empresa que vai estar formando nessa liderança? Quanto eu dou de verba de desenvolvimento para os meus líderes para eles estarem se capacitando? E isso junto com uma rotina de one-on-one semanal em que a gente vai falar de performance bastante, mas a gente vai falar muito também sobre desenvolvimento, aspectos que, como líderes, eles podem estar olhando, que eu posso contribuir, né? Essa é a visão. Boa. Total, e só antes de passar, tu comentou sobre um ritual que a RD tem, inclusive eu participei do primeiro curso de pré-liderança, que lá eles chamam de Emerging Leaders, que é a preparação de ICs, vendedores, vendedoras, para uma cadeira futura de liderança. Não quer dizer que você vai ser líder ou tem alguma promessa, não é esse intuito, mas sim você preparar essa base, como se fosse uma base de time de futebol, né? Tá preparando ali os jogadores da próxima temporada, vamos chamar assim. E eu lembro, cara, que da minha turma, assim, de, sei lá, 50
50 pessoas, umas 40 desistiram da liderança por conta disso. Porque descobriram, de fato, que liderança não é para elas. E as 10 que sobraram, hoje provavelmente são gerentes lá. O Pedrinho, a Duda participou junto comigo. E foi um baita preparação. Tu falou sobre perfil, cara. Aí tu comentou aqui, né, que você fez um bom processo do seu setup. Bom processo, bom alinhamento, o que você busca também. Mas perfil, para quem tá escutando, sei lá, a pessoa que é vendedora ou tá nesse tour para liderança, qual é o perfil que você busca? Qual é o perfil que se enquadra mais no estilo de liderança que você quer? Tem uma pergunta que eu faço para todo líder, ou da minha equipe, ou que vai se tornar líder, que é: por que você quer ser líder? E é difícil responder isso. Por que você quer ser líder? Cara, a liderança, ela traz um aspecto de status, porque você está numa cadeira superior, entre aspas. A liderança está mais em evidência, porque tem mais palco, você fala mais. Afunila, né? Afunila, sim. Você tem mais para frente, um ganho de salário, como coordenação, às vezes nem é tanto ganho assim, às vezes regride, então... Mas, enfim, é um potencial de carreira longeva que você está seguindo. Mas e o outro lado? E a hora que você tem que chegar para uma pessoa que fez caca e falar para ela: meu, foi ruim o que você fez, por isso, por aquilo. Quando você tem que demitir alguém que você não gostaria de estar demitindo, quando você tem que ter conversa transparente com alguém de baixa performance ou alguém de alta performance com cultura desalinhado. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia num contexto, e aí se eu trago liderança em vendas, que é a minha expertise, a pressão tá ali. Não é todo mês, é todo dia, toda hora. Cara, a meta tá ali. Bora, tem um leão, vamos correr, vamos matar o leão. E é isso. Então, primeiro, tenha muito claro por que você quer ser líder. Segundo, e é um aspecto que eu olho para mim, assim, tem que gostar de pessoas. No fim, é servir. Total. Tu não tá fazendo para si. Eu bati meta para eu ser... Não, cara. Você bateu meta para desenvolver um ser humaninho que tem os objetivos dele para atingir, e através dele você conseguiu o seu. Sim. E é isso, é através dos outros. Então, tem muito disso. Hoje, eu olho e aí vou trazer a mais disciplina, muita determinação. São coisas que processo, organização... Lideranças que já têm isso na bagagem vão mais rápido. Total. Você trouxe bastante coisa comportamental aqui. Tu acha que um bom líder precisa ser um bom vendedor? Vou te dar uma resposta não necessariamente, mas sempre é bom ter passado pela cadeira e ter sido bom. Primeira coisa, né? Virou... liderança dentro de um time. Você estava nesse time. O que vai acontecer? Você tem que ganhar o respeito desse time. Como é que você ganha o respeito se você não é referência naquilo que você fazia? Total. Concordo contigo. Eu vivi isso quando eu voltei para RD, para assumir a posição de coordenação no time do Caio, de CRM. Ninguém conhecia o Lucas como vendedor de CRM. Eu nunca tinha vendido CRM, né? Então, eu tive que entrar em call com 2, 3 vendedores. Cara, me chama, quando travou a negociação, me chama, entrei, destravou. Cara, foi 2, 3 ligações que eu entrei, os vendedores viram, não, ele sabe do que ele está falando, ele não está aqui só dando direcionamento, quando precisa dele entrar para ajudar a destravar. E até mesmo, a gente ouviu, tinha uma call clássica sua gravada, quando você, como vendedor, a reunião travou e aí o Gustavo Broilo entrou para te ajudar a destravar. E, cara, liderança é servir. Se liderança é servir, o time precisa enxergar que ali na posição... Poxa, eu tenho uma carta na manga aqui que travou, eu tenho meu líder para me ajudar, né? Total. Eu vou trazer um exemplo recente meu. Eu tava na RD, gerente sênior. Assim, eu entrava muito pouco em call, eu entrava de vez em quando, mas já entrava muito pouco. Sabia das negociações, controlei sempre meu pipeline. E aí fui para Exact como diretor. Contexto de Exact Sales, uma empresa fundada por uma referência em vendas que é o Theo Orozco. Total. O time da Exact Sales, metade dele tem mais de 6 anos de casa, formado e treinado pelo Theo Orozco. Então, uma referência em venda. Chega alguém de fora, para tentar fazer a direção desse time. Qual foi a primeira coisa que eu fui?
Peguei, desci e fui fazer call com eles. Cara, ao fazer call com eles, eles entendem que a gente tá falando de igual para igual. Eu não sou moleque, não tô ali... Não cheguei aventureiro, falando, eu sei... Não, eu vou lá, mostro o que eu sei fazer... E aí consegui ganhar o time para implementar a minha metodologia, minha forma de fazer, e aí fazer as viradas que a gente precisava fazer. Um caso curioso e interessante de trazer, o Ferruccio, ele assumiu o time da Exact lá, e eu tava ainda como gerente CRM. O time da Exact fez uma virada, cara, assim, de uns 3 meses, 4 meses, tu tava lá, assim, uma virada brusca de performance, aí bateu recorde e tal. E aí eu fiz uma pergunta pro Ferruccio, cara, que tu tá fazendo lá, né? Traz pra gente aqui boas práticas de liderança pra gente poder replicar. Ele me olhou e falou, cara, a gente tá fazendo um feijão com arroz. E eu desci do salto, entre aspas, né? Do palco. Sim. E, cara, tô atuando com o time. Tá, mas o que isso quer dizer? Cara, o diretor de vendas, descer pra fazer call com SDR, com pré-vendas, com vendedor. Você fazia a batida diária, você puxava o stand-up, você tava ali com o time todo dia. Ele falou, cara, eu não sou o diretor de venda, não assumi esse papel, e sim assumi o papel de estar com o time lá. Cara, e virou o jogo. Quer comentar sobre isso? Eu acho que foi um case animal que você fez, que muita gente tá escutando e fala, pô, eu sou diretor, não vou descer. Bullshit, né, cara? Vamos lá, assim, palavras movem, exemplos arrastam, né? Então, se eu tinha que mover um time para onde a gente precisava ir, e o tempo era curto, né? Vamos lá, um contexto de earnout, então eu tenho um espaço de tempo para entregar uma meta, e isso aqui era tempo sensível. Tempo sensível? Beleza, vamos junto, vamos fazer acontecer para o time me comprar e a gente dar essas viradas que tinha que fazer. E aí, Caio, assim, Caio e Lucas, né? Tem que fazer ou tem que ser feito. Exato. De vez em quando, meu amigo... Sai do padrão, se vamos sentar onde precisa sentar, sujar a mão, se for para sujar, faz. E aí, olha, curto prazo, vai lá, suja a mão, mas já pensa no longo prazo quais tijolinhos você está construindo ou colocando para essa construção ter um alicerce e sobreviver sem você. Porque eu não tô num papel de ser vendedor o tempo todo. Eu não contribuo mais sendo vendedor o tempo todo. Minha contribuição maior está em outros aspectos, decidindo estratégia, para onde a gente vai. Então, eu precisava fazer isso para pavimentar, ganhar o time e voltar para minha cadeira e conseguir construir melhor. E isso é o que a gente escuta da maioria dos empresários, né, cara? Assim, de que, não, pra que eu vou vender? Tem que contratar alguém pra fazer isso. Mas, cara, tem coisas que você precisa fazer lá no início, né? Fazer essa gestão de primeiro contato, gerenciar o time, saber o que tá acontecendo. Porque hoje eu tô vendo que tá vendendo uma ideia de que o dono ele tem que estar fora da operação. Não necessariamente, né, cara? A gente tá falando com o diretor que hoje faz gestão de mais de 200 pessoas, desceu a campo pra fazer o que tem que ser feito. Tem muito empresário que tem nenhuma pessoa de vendas que não quer fazer. Recentemente, a presidente da Uber no Brasil disse que de vez em quando ela faz serviço de motorista para ver como que é o dia a dia, para poder pegar e, cara, é isso, eu tenho que viver, quando eu vivo o game, eu tenho muito mais autoridade para poder o time entender que, cara, estamos na mesma página, vamos junto construir isso. Ferruccio, conta pra gente, cara, você com esse tempo em posições de liderança, certamente teve que tomar muita decisão difícil. Falar das coisas que a gente acertou, a gente tem microfone toda hora. Conta um erro seu, que você fala assim, poxa, ali foi uma decisão difícil que eu tomei e eu faria diferente se eu tivesse outra oportunidade. Contratar o Lucas Alves. Que isso, rapaz. Foi demorar a promover. Cara, vamos lá, assim, eu tenho uma característica, eu não fico marcando e martelando muito erro, porque eu gosto de passar logo, virar a página e seguir, assim. Mas, normalmente, está relacionada a eu ter demorado demais para uma decisão que poderia ter sido antes. E aí, vou te trazer um caso. Eu já tive que demitir meu melhor vendedor. E eu demorei para fazer isso. Deveria ter feito isso antes para conseguir movimentar mais o meu time. Então, errei nisso. E foi uma decisão bem difícil ter que tomar na demissão dele. Outra, eu já tive um liderado que ele tinha competências que eu, como júnior na função de líder dele, não conseguia absorver. Eu demorei para identificar isso. E essa falta de match entre a minha cadeira e a que ele estava pedindo, cara, gerou ruído entre a nossa relação. Isso
foi danoso ali e eu precisei da intervenção do meu diretor para as coisas rodarem e eu consegui ter o tempo que eu precisava para rampear melhor e a cadeira rodar do jeito que eu gostaria. Legal. Então, são coisas que, pô, é difícil você pegar na hora, ver. Hoje, anos depois, tranquilo, batendo um papo com vocês, é muito mais fácil a gente analisar, mas na hora não é tão simples. E aí tem assim, isso é bem difícil. Às vezes tu tem que tomar a decisão que está relacionada a uma decisão de mudança grande dentro da empresa, em que não necessariamente você tem toda a base de conhecimento para aquilo. E você se cerca de tudo, faz o que tem que ser feito, mas não necessariamente a gente está com 90% da informação que precisa para tomar a melhor decisão. Sim. E às vezes vai com 70% e às vezes toma com 70% do que você sabe e os outros 30% tu corrige enquanto a máquina está andando. Você falou sobre desligamento de um top performance. Essa é uma pergunta que sempre cai na prova, assim. Como é que você avalia? Como é que você faz essa avaliação? Se usa algum framework, alguma coisa para decidir? Porque assim, se a pessoa está trazendo receita, está batendo meta, cara, tá tudo certo. Por que você desligou? Qual que é o racional que você usou para fazer desligamento? Que talvez quem está ouvindo também possa ajustar aí. 2 quadrantes. Performance inegociável, tem que ter, e é um dos grandes fatores fáceis de tomada de decisão. Baixa performance, com longo tempo, com bom feedback, e você toma a decisão rápido. Rápido, o quão rápido você pode, né? Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo para tomar essa decisão. Cultura é o segundo quadrante, esse é mais difícil de identificar, os feedbacks são mais difíceis de você pontuar, mas se tem desalinhamento de cultura e você identificou isso, esquece performance, tira logo. E essa foi a decisão de eu ter tirado um top performance. Ele era desalinhado culturalmente. Aí, pô, tomei a decisão, tava morto de medo, porque antes de tomar a decisão, eu fui fazer uma call com o meu diretor na época, e ele me fez a seguinte pergunta, ele falou, olha só, essa pessoa começou o mês, dia 1, você sabe que ela vai entregar 140% do resultado. Se você tirar ela, tu entende que é 140% do resultado a menos? Aí eu... Só piorou, né? E agora? Entendi. Isso aí tá bem feito. Show. Se você tirar ela, você vai garantir a entrega de meta nesse mês? E aí é uma resposta que na época eu não sabia o que eu estava respondendo, fui mais inconsequente e irresponsável do que necessariamente seguro como eu sou hoje, e falei, vou bater. Só que quando essa pessoa saiu, o que eu achava que era do tamanho, sei lá, de um grão de areia, a hora que eu vi era uma praia inteira. Tinha um monte de coisa que começou a vir para mim, e isso estava afetando o time. E, cara, na sequência, o time começou a performar, mais gente vindo e performando. Então, a hora que eu percebi, o dano que eu achava que era era muito maior. Total, quando a gente olha, tem uma pesquisa da Michael Page que aponta que 80% dos desligamentos são feitos por comportamento. Então, se a gente desliga por comportamento, por que eu não começo a contratar olhando cultura, né? Qual que é a pergunta que você... Ou o que você dá como dica, Ferruccio, para quem tem... digo que a pessoa que não tem a vaga de vendas aberta na empresa dela tem alguma coisa errada. A vaga de vendas é uma vaga que tem que estar aberta sempre, porque é uma área muito dinâmica, né, cara? Sim. Então, o que você daria como de dica para as pessoas que estão nos ouvindo, os empresários que estão nos ouvindo, evoluírem no processo seletivo? Como que você analisa principalmente na entrevista contigo, assim? É difícil para um caramba você avaliar uma pessoa numa entrevista em uma hora só, né, em uma hora. Só que a gente volta e meia revisa dentro da RD o que é a característica de um bom vendedor no nosso time. Então, essa é a primeira pergunta. Você não faz a pergunta já para a pessoa esperando que ela responda algo e você fala, isso é legal. Eu acho que tem um ponto importante, você falou que é no nosso time. O que é um bom vendedor no nosso time? Muda de empresa para empresa. Total. Vamos lá, na RD, eu quero alguém que sempre esteja buscando sobrepassar a performance,
que desenvolvimento seja importante para essa pessoa. Então, se eu estou falando de desenvolvimento, ela tem que ter uma boa capacidade de aprendizagem. Então, ela tem que aprender e evoluir rápido, tem que ser disciplinado e organizado. E aí, aspectos de... Eu, Ferrúcio, gosto de pessoas que estejam querendo. Boa. Cara, me mostrar que está querendo é algo que me ganha e me ganha muito. Então, quando eu vou numa entrevista, esses 5 pontos eu vou avaliar dessa pessoa. Recentemente, a gente promoveu uma pessoa que era vendedora para líder. E eu participei desse processo porque eu gosto muito de, cara, ver a cadeira de líder nossa, assim. E foi muito legal porque ela me chamou para uma conversa em que ela veio nessa conversa de forma despreparada. Ela achou que ia ser só um bench comigo para saber o que eu gosto numa liderança. O que eu fiz? Cara, ela entrou numa entrevista. Sim. Ela entrou numa entrevista. Eu comecei a, questionar. E foi lindo porque eu consegui perceber nessa pessoa, antes da preparação, como é que ela estava para a cadeira que eu gostaria que ela tivesse. Maravilhoso. E saí ainda dando um feedback para ela, para ver a reação ao feedback. Uhum. Aí, depois a gente fez o processo seletivo e eu vi ela no processo seletivo depois de ter se preparado para tal. Cara, nível gigantesco e foi muito legal, porque eu vi o quanto ela queria, ela se preparou e tava ali pronta pra cadeira que a gente tava precisando. Animal. Olha só que animal. Eu tive todo o contexto, vi ela de um lado, do outro. Então, às vezes, a pessoa acha que o processo seletivo, e principalmente interno, né? Ele acontece só na hora formal, a hora que a gente vai fazer a entrevista. Não é, é todo dia, o dia a dia. Total. Os exemplos, o que você está fazendo, como você se comporta, no fim de mês, qual é a tua pegada, o que você está demonstrando. Total. E isso, é onde está acontecendo o real processo seletivo. Uhum. Ela entrou aprovada, tá? Só para vocês saberem. Mas o processo seletivo só reforçou que eu gostaria dela no time. Legal. E vendas, a gente fala muito sobre o quanto a pessoa se prepara para entrar numa reunião de diagnóstico com o cliente. Se ela não está se preparando para a reunião de entrevista, que é uma das negociações mais importantes que ela vai fazer na vida, muitas vezes, sentado na cadeira da RD entrevistando, perguntava para a pessoa, tá, mas me explica aqui, o que foi o motivo que você saiu dessa empresa para essa? Ah, cultura. Dessa para essa? Ah, cultura. Legal, me conta o que você estudou da cultura da RD até aqui. Putz, vou ser transparente contigo, eu não consegui estudar. Não é que você está sendo transparente, você não aprendeu com os erros até aqui, não se preparou. Então, ter essa clareza, né, Ferrúcio, de preparação é o que diferencia o profissional do amador. Total. Eu gosto de dar o exemplo do preenchimento de CRM. Vamos lá, preencher o CRM é mandatório para mim. Gosto de gente que tem rigor no preenchimento do CRM, porque isso eu entendo que faz muita diferença. Agora, vamos citar o que é o preenchimento do CRM na vida real, né? Eu tenho lá minha sala tem uma mesa em que eu posso deixar minha mesa toda bagunçada. Cara, qual é a imagem que eu passo para quem vem conversar comigo se eu estou numa mesa toda bagunçada? Qual é a imagem que você, gestor de vendas, está passando para o teu diretor ou quem está olhando para o teu CRM todo bagunçado? Qual a imagem sua, vendedor, que está ali fazendo negociação em que não tem... Cara, tá tudo bagunçado. O teu trabalho é esse? E você deixa ele bagunçado? Total. Não faz sentido. A gente já está aqui no podcast. Olha que ambiente legal. Se a gente chega aqui é um ambiente ruim, o que vocês passam de imagem a fazer num ambiente ruim? É isso, é no detalhe, gente. E a preparação, ela faz todo sentido para isso. Total. E, Ferrúcio, a gente tá... Agora que eu saí da RD, a gente tá atendendo o mercado agora. Cara, 90% dos empresários, eles trazem isso pra gente, assim, de que, meu time não preenche CRM. Meu vendedor não preenche, ele não gosta dessas coisas. Na minha empresa, não dá para fazer isso porque o vendedor não curte CRM. Qual recado tu daria para quem tá escutando e tá nesse cenário? Vamos voltar lá no começo, de forma direta reta e transparente. Beleza, se o teu time não preenche o CRM, a culpa é sua. Boa. Total. Não tem o que falar. Você é gestor ou não é gestor desse time? É o que você aceita pro seu time, né? É o que você aceita pro seu time. E a regra desse time, quem faz... Ou é você, ou você tá deixando o time fazer. Quem que tá no comando aí do volante? Total.
Se deixar, o time vai comandar e vai ser do jeito que eles quiserem. E isso vai perpetuar até você dar um basta e falar, não tem como. Assim, eu falo, eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito em que nível? De dar feedback e de demitir. Por quê? Tá tudo bem se a pessoa não quer preencher, se a regra da minha empresa é preencher. Mas ela vai não preencher em outro lugar. Total. Mas a regra tá clara. Isso é cultura. Sim. Cultura, de forma explícita, gera bons ambientes. Outra que eu gosto muito, assim, final de mês, é até a última gota. O último dia tem que ser até o final. Teve uma vez que você aprovou uma cotação minha, 00:01, cara. Eu tenho esse vídeo, na casa que eu morava tinha câmeras, eu 00:00 no computador, aí liguei o Gu, acho que ele tava ocupado, tava fazendo alguma coisa e não conseguiu atender, eu te liguei. Você, não, Lucas, beleza, pode deixar, aprova aqui a cotação, 00:00. Cara, até... Foi a primeira venda do mês seguinte, porque não deu tempo de fechar até meia-noite. Isso que eu ia falar, meia-noite hoje é a primeira venda do mês seguinte, mas, cara, tu tava lá. O importante é o... Era isso. Força de vontade, né? Força de vontade. Eu vou dar... com a meta batida. Eu bati a meta, era 8 horas. Então. Aí continuei, cara. Falei, cara, tem venda, vambora. É até o final. Eu tenho uma que eu fico chateado comigo, que... Cara, deu 11 da noite, eu tava muito cansado. Último dia do mês, dormi e não aprovei uma cotação. Desde então, eu nunca mais. Até meia-noite eu tô acordado. Quem quiser, eu aprovo. Tamo ali e vamos junto. Beleza. E teve outro caso que tem uma pessoa, ela tem um filho. E no último dia do mês, ela parou, era umas 6 da tarde, o time dela continuou. E ela tem esse contexto de filho. E aí a gente foi promover essa pessoa, porque ela passou no processo seletivo, foi pra liderança. Aliás, a gente foi trazer ela pro meu time. Aí eu falei, olha só... Vou ser bem explícito com você. No último dia do mês é até o final. Ah, mas Ferruccio, eu tenho um contexto de filho. Eu vou te trazer de forma bem transparente. Eu entendo o seu contexto, é difícil, sim, eu entendo, mas você consegue se organizar para um dia, que é um dia importante, porque a gente passa uma mensagem para o time, que é uma mensagem relevante. Você estar até o final? Ela falou, não, em um dia eu consigo me organizar e tá até o final. Então, beleza. Porque quando você não estava na operação, como é que você acha que o teu time estava? Porque eu vou ficar se meu líder não tá lá junto comigo. Total. Sabe o que aconteceu no outro mês? E assim, ela ficou... E o ficar dela proporcionou a meta dela. E o time também, pô, se ela tá ficando, também vai ficar, né, pô? Contexto diferente. É um contexto diferente. Mas é alinhado. E é difícil pra caramba você falar isso pra alguém que tem um contexto de um filho pequeno. Mas tem que ser dito. Muito. E me perguntaram isso numa palestra que a gente tava em Londrina. Eu vou repassar essa pergunta pra você. Sobre saúde mental, e exatamente sobre esse ponto, né? Tu, como diretor ali na frente de vendas SMB da RD, tu dizer pro time ficar até o final. E aí, cara, vamos separar aqui. Até meia-noite, no último dia, sendo que não tá no contrato de trabalho essa pessoa, como que você lida com isso se alguém, primeiro, questionar, ou como você lida em relação à saúde mental e essas questões que a gente tem hoje? Vamos lá. A RD, ela trabalha com horário flexível. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para essa pessoa que eu gostaria que ela fosse até o final para bater meta, eu também não estou falando para ela que ela tem que começar no próximo dia às 7 da manhã, porque eu entendo que às 7 da manhã é um horário saudável para a gente começar. Não. Eu dou flexibilidade. Assim, responsabilidade. Eu estou trabalhando com adultos, eu gostaria que as pessoas se comportassem como adultos. Saúde mental tem muito contexto, é muito difícil você falar num aspecto amplo que é A, B ou C. Eu tenho alguns drivers que, para mim, são importantes. Assim, a pessoa trabalhar bastante e não chegar no resultado, isso gera a sensação de eu estou o tempo todo devendo. Essa sensação de estar devendo o tempo todo desgasta, e isso no longo prazo, para mim, é uma das causas de em vendas a gente ter problemas. Então tem que bater meta. A minha responsabilidade é, se eu tenho alguém se dedicando para um caramba, como é que eu ajudo essa pessoa a bater meta? E depois como é que eu ajudo essa pessoa a bater meta de forma mais fácil?
porque aí eu vou atingindo o equilíbrio. Talvez eu tenha que, em 1, 2 meses, sacrificar um balanço entre vida pessoal e profissional para eu atingir um equilíbrio na minha posição, e esse equilíbrio é o que vai me dar essa sustentabilidade. Então, bater meta, para mim, é extremamente importante. E aquela pessoa que se dedica muito, mas não consegue chegar no resultado, e são alguns dos casos que eu já vi de burnout. Talvez essa pessoa não esteja no lugar correto. Certo. E aí também é um alinhamento. Olha só, aqui é um lugar de pressão, talvez demore para você chegar no resultado, precisa estudar bastante, treinar não é só com lead, tem que treinar fora bastante também, estudar faz parte do jogo. Tá disposto? Eu faço esse alinhamento. Legal. E é alinhamento antes. Sim. E beleza. Cara, tudo isso tá feito e ainda assim tá tendo problema. Quais são as ferramentas que a empresa pode proporcionar que essa pessoa consegue, cara, trabalhar melhor? Pô, tem wellness, que é de academia, tem uma psicóloga dentro da RD, um anjo lá. Essas pessoas estão utilizando isso? Nossa gestão tá olhando de forma direta e falando sobre esses assuntos? Então, tudo isso a gente tenta contornar, Caião. Mas bater meta, eu acho que é um aspecto que é extremamente relevante para começar a dar um pouco de tranquilidade, porque a pessoa que está entregando se sente capaz, e ao se sentir capaz, ela vai resolvendo um monte de problemas que ela não conseguiria resolver se não estivesse entregando. Pô, só quem já bateu meta sabe o que é, aquela continha que paga ali que você fala... veio a meta, né, cara? Pô, teu esforço para fazer isso, aquilo, cara, valeu a pena todo mês. E às vezes trabalha de sábado para isso, tá tudo bem. Cara, trabalha bastante e não é isso que vai determinar se tu vai ficar com burnout ou não. Eu fiz isso várias vezes, o Caio também, você também, várias e várias vezes, e acho que tem muito do alinhamento da expectativa, né, Ferruccio? Uhum. A gente olhar de fora, a gente fala muito no processo seletivo, a gente pinta o pior cenário. Sim. Eu não pinto o cenário lindo, maravilhoso. Ó, aqui é um ambiente de alta pressão, a gente meta é 100%, não é 90%, não é 99%, é 100%. Uhum. Vai ter mês que a gente vai ficar até meia-noite, é 5%. Você tá com preenchimento do CRM, é inegociável, isso aqui é regra. Uhum. Então, eu alinho isso antes. Você perguntar para o cara que tá lá, a gente vê esses treinamentos do exército, que os caras ficam 3 noites sem dormir. Cara, ninguém chegou lá sem saber que ia ficar 3 noites sem dormir. O cara se inscreveu para estar lá, ele sabia que, cara, que ia ser difícil, que ia ser... Isso eu acredito que eu tiro a ansiedade, que muito da pressão vem da ansiedade. Eu tiro a ansiedade se eu sei como vai ser o jogo jogado lá dentro. Então, poxa, a gente está acostumado a trabalhar com dados. Se eu sei que no ritmo da nossa operação, no dia 15, a gente bateu 30% da meta, e era isso que estava no planejado, isso tira a ansiedade da pressão da meta, né, cara? Muito bom, cara. Eu falo muito da síndrome do dia 13. Sabe o que é a síndrome do dia 13? Dia 13 é aquela, para quem tem meta mensal, é quando você não tem o pipeline formado para bater a meta, você tá com 20 a 30% do teu entregado e você fala, não vai dar. E quantas vezes eu já sentei com meu time de vendas e fiz um cálculo simples, olha só, a perspectiva de recebimento de oportunidades é tanto, se você mantiver a tua taxa de conversão e o teu ticket médio nessa linha, você chega na meta. E se não vai chegar na meta? É muito melhor você saber no dia 13 do que no dia 29. Total. Porque aí você tem como reverter e fazer um plano de ação para melhorar o cenário na perspectiva que tá. Eu acho que é legal trazer também, pessoal, que a gente cobra, tem pressão, mas tem muita coisa boa que a gente entrega de benefício. Muito. Ganha-se bem. Muito. Já vi gente virar a vida porque tá trabalhando em vendas. Tem desenvolvimento. Então, você se sente, sim, se desenvolvendo e se capacitando. E se isso não tá acontecendo, provavelmente é um dos fatores que tá gerando burnout, porque a pessoa não tá conseguindo, tá num platô. Platô não é bom. Então, essa sensação de estar crescendo, ela é importante. Então, isso para mim é o que faz a balança ela ficar, se não igual, para mim é positiva, tá? Sim, total.
Total. E eu costumo falar, cara, que na RD, lá dentro, quem tá jogando aquele jogo é como se estivesse jogando a Champions League, cara. E é de fato. Agora eu tô jogando o jogo de fora aqui. E é diferente, cara. O ritmo é diferente, as dores são diferentes. E lá, assim, é alta performance em vendas o tempo todo. E os dados são extremamente importantes. Lá é uma escola de dados. Uma pergunta sobre exatamente sobre previsibilidade. Na sua visão, cara, assim, muita gente fala, tem que ter uma pressão previsível de vendas, barará. Cara, na prática, o que é previsibilidade na sua visão? É uma soma de um fator de disciplina grande organizando o pipeline, porque a matemática nunca vai funcionar se você não tem uma consistência de execução. Se um faz de um jeito, outro faz do outro, quando você coloca ali uma taxa de conversão, como é que é essa taxa de conversão? Não vai acontecer. Não vai lá ter. Então, primeiro tem isso, disciplina liberta e te dá padrão de operação. Tem padrão de operação, você tem ali uma mecânica que você consegue antever. Minha taxa de conversão para aquele produto normalmente gira em torno de 20%. Se eu tenho 100 oportunidades que eu sei que está gerando ali pelo meu time de marketing com 20%, eu vou fazer 20 vendas. Então, isso aqui é você começar a prever. Mas essa é só uma parte do jogo. Porque tem a segunda, que é compromisso. Cara, previsibilidade é você falar, eu vou entregar esse número, isso aqui tá tatuado no meu braço e não vai sair. E aí, você tem que estar o tempo todo olhando para qual é o número que você vai entregar, se comprometeu e aí e buscar aquele número. Então, vou dar o exemplo do dia 13. Cheguei no dia 13, falei que vou bater 100%. Estou projetando chegar em 80%. Sei que o padrão da minha operação está bem estabelecido. A próxima pergunta é como eu busco 20% para eu manter o meu compromisso de entregar 100%. Boa. E isso é o ritual, né, Ferruccio? O ritual também, o ritual de assumir o comprometimento do time. A responsabilidade, no final das contas, é do Ferruccio. O time bater meta ou não, a responsabilidade é do Ferruccio. Número 1, né? Agora, descer para o time esse comprometimento de tudo bem, a gente está enxergando os 80%. O que a gente vai fazer para buscar esses 20% que a gente não está enxergando e que o time vai assumir o compromisso de vamos buscar junto esse 20%, aí é a segunda etapa do jogo. Mas é importante você ter a rotina que estabeleça isso. Então, na RD, a gente faz rotina de forecast semanal, toda quinta-feira, e ela vai de direção até vendedor. Todo mundo tá ali olhando às quintas-feiras de qual é o meu resultado, onde eu vou chegar, o que eu posso fazer para melhorar. E isso é no time de vendas, é no time de pré-vendas, é no time de marketing, é no time de CS. Todo mundo dá a gente chama de best guess. Qual é o teu melhor apontamento? A partir desse melhor apontamento, a gente traça o rumo da empresa. Exemplo do mês passado. Cara, o apontamento não estava naquilo que a gente gostaria. Para todo mundo, mas é para todo mundo. É War Mode? Não é War Mode fictício, é cenário de guerra. A gente fez plantão todos os sábados do mês de junho. Animal. Cara, e aí, isso é a importância de ter essa... De acompanhar o batido e ter os marcos, né? Como você disse, a gente tem um ritual de toda quinta-feira analisar. Se eu tenho condição de olhar para o meu histórico e entender o padrão, fica muito mais seguro assumir o comprometimento de quanto que vamos entregar ou estamos realmente precisamos ligar o War Mode rápido, senão vai dar ruim. A gente ainda vê muita liderança de vendas que fala, não, lá na minha empresa a gente acerta o forecast, nosso forecast a gente tem uma curiosidade grande, mas da previsão do dia 25, acertar o forecast do dia 25 pior que acertar o do 25 é errar o dia 25. Aí ferrou. Pior ainda. Pior. Mas preciso uma honestidade intelectual aqui também, né? Não vamos colocar um forecast que é muito abaixo daquilo que é a previsão de entrega do time. Também não vamos ser irrealista, falar, não, vai bater 100%, eu confio. Não, deixa comigo. Cara, não é esse o jogo. Não é isso que vai fazer a gente se desenvolver. E tu sempre, cara, eu já fiz essa reunião de forecast com o Ferruccio e você sempre me ensinou nessas reuniões. Uma pergunta que tu fazia sempre é qual o racional?
Porque eu falar que vou entregar 100% é uma coisa. Agora, o como, exato, e qual que é o racional. E eu trazia, o racional é esse, número de ops, tá, mas isso aqui, você tá olhando para esse dado? Não, putz, então você vai errar. E aí você fala, você vai errar o forecast. E isso era importante, né? Você ter esse controle racional por trás. E tem gente que se esconde nos números, né, cara? Porque se eu sei a meta, para eu fazer um racional que fica perto da meta, vamos lá, dá para tentar. Agora, se isso bate ou não com o histórico que vem realizando, como é que tá a operação? E aí, por isso que é importante também o gestor ele ter o pulso da operação. Saber ali o mínimo do que tá acontecendo para ter os controles corretos, né? Navegar navio é difícil, mas tu sabe que tem que virar antes, tu vira antes. E até que horas que você vai direcionado pelo dado macro e que horas que é a hora de você descer para o micro do deal a deal mesmo ali, né? Qual que é o seu seu compromisso com cada uma das oportunidades que estão, porque, cara, vai chegando na última semana do mês ali, o matemático ele vai mudando uma velocidade muito grande, né? Uma oportunidade que eu estava contando escorregou e aparece uma outra que eu não estava contando. Então, ir no micro, do detalhe da operação mesmo, né? Você, já cansei de ver você fazendo reunião de deal review, né? Poxa, a gente vê líder dizendo, não, mas como que eu vou olhar as oportunidades do meu time? O time tem 30 oportunidades no pipe. Você gerencia o pipe de quantas oportunidades hoje, olhando como um todo, Ferrugem? Chute 1000. Eu vou chutar para perto de 500 oportunidades, se for... 500, 600 oportunidades, Caião. E o que é o critério que hoje você usa para as que você olha mais no detalhe? Assim? Imagino que deve ter alguma coisa... receita, né? Receita. As mais importantes. As mais importantes, eu sei na ponta da língua o que está acontecendo, mas a minha construção, ela tá em eu ter gente que olha da mesma forma que eu olharia. Claro. E aí, esse aqui é a minha... Cara, sou um anjo até que eu não seja. Então, eu sou chato pra um caramba com o meu time. Eu assim, sei. Mas por que eu sou chato? Assim, eu acho que às vezes a gente deixa a mediocridade passar, e mediocridade no sentido da palavra de ser mediano, não de pejorativo. Sim. Cara, a pessoa mediana. O nota 7. O nota 7. O nota 7 não passa na minha escola. E aí, ao não passar na minha escola, eu faço com que a escola deles também não passe. E isso gera subir a barra, a régua do meu time ela é mais alta. O que faz isso? Faz com que todo mundo se liberte, comece a bater meta e a gente chegue num cenário em que a gente fala não de correção de rota, que é horrível você ficar o tempo todo falando vamos corrigir rota, tá ruim. Pô, entrar em reunião para ficar justificando o resultado ruim é terrível. Horrível. O que eu gosto é entrar em reunião para falar como é que a gente pode usar tal efeito como alavanca. Por quê? Estamos batendo meta. Aqui tá seguro, vai dar resultado. Animal. Felção, cara, baita papo, de fato. A gente tá... Se deixar, vai até amanhã, né? Se deixar, não. Da próxima eu vou ter que alugar aqui 2 horas só pro Felção. Tem muito papo, assim, cara, animal. Gostei pra caramba. Se as pessoas quiserem te procurar, te conhecer um pouco mais sobre RD, um pouco mais sobre Exact, então fala um pouco mais dos produtos que você pode ajudar os empresários, os líderes que estão nos assistindo e como as pessoas podem falar contigo caso precisar também. Legal, sim. A RD hoje é a maior empresa de marketing e vendas da América Latina. A gente tem produtos desde automação de marketing, CRM, conversacional, a parte de pré-vendas que vem com o Exact, também com Outbound. Então, é um contexto muito grande que tem hoje como background a empresa que é a TOTUS. Então, hoje somos todos TOTUS. Se você quiser saber mais sobre essa metodologia, falar sobre cadência de vendas, porque o que a gente está falando aqui é o que a gente aplica na prática e também replica para os nossos clientes. Então, você fica à vontade, me adiciona ali, Ferrúcio J no LinkedIn. Então, tá lá, fica à vontade. Eu vou responder todo mundo que mandar uma mensagem lá. Ou, se não, entra no site da RD Station, então rdstation.com, e lá você vai ter uma infinidade de informação, inclusive o nosso blog com muito conteúdo rico, para você saber mais sobre esse universo de marketing e vendas que a gente trocou um pouco aqui. Animal, cara, animal. Inclusive, a Academia de Metas é parceira da RD Station, então nossos clientes e futuros clientes também quiserem saber mais, a gente tem todo o portfólio, a gente usa
uso RD, eu sou fã da RD, né, cara? 8 anos de casa e agora como parceiro também. Então, se precisarem de algum apoio, ajuda, a gente pode também estar conversando um pouco mais sobre. Felcião, cara, muito obrigado. Para você que está assistindo aí, não esqueça de compartilhar esse episódio com uma liderança, um empresário que você acredita que vai fazer sentido esse bate-papo. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube, que são os canais aqui oficiais de distribuição desse podcast, e marcar a RD Station aí nesse episódio, @RDStation, marcar a Academia de Metas, @Academia Metas, @Caio Vidal SO e @lucasalves.br. Mas pra gente se despedir de você, cara, dá uma frase aí para quem tá ficando, como talvez a pessoa pode aplicar tudo isso que você falou na prática, no dia a dia, ou uma mensagem que você quer deixar para os empresários. Beleza. Eu vou voltar para uma fala nossa aqui, assim, nesse contexto, né, nosso de vendas, que ele é desafiador. Em gestão de vendas, a gente está ali sempre na disciplina, pressão de meta. Não se esqueça, assim, a gente tem que como fazer isso com bastante transparência, mas com muita gentileza. Então, se você quer evoluir, pensa que tem uma quantidade grande de pessoas que estão contigo. Essas pessoas são as que vão te levar mais para frente. E você pensar com gentileza, com empatia, te leva mais longe. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Liderar é servir, né, cara? Liderar é servir. Um animal. Que aula. Valeu, Felcião. Tamo junto. Valeu, galera. Estamos por aqui. Baita aula. Valeu, galera. Valeu, pessoal.